Olá, estamos chegando com mais um Elas e hoje vamos falar sobre um assunto bem importante para você mulher, para você família, para você que quer ter a sua família. Hoje a gente vai falar sobre o importante papel da doula. E aí, você sabe o que é uma doula? Estamos aqui com uma convidada muito especial, a Estela Mari Cabral. Ela é enfermeira obstétrica, é psicóloga e também é doula. Então hoje a gente vai aprender bastante com ela. Estela, primeira pergunta. O que é um parto humanizado? Acho que o mais importante é primeiro a gente entender o que é um parto humanizado para depois a gente entender o papel da doula no parto humanizado. Eu acho essa questão muito importante, porque as pessoas entendem parto humanizado como parto domiciliar. E é diferente, é totalmente diferente. A ideia de humanização é de resgatar o protagonismo da mãe no parto. O que seria isso, né? Já que a gravidez, o parto, a amamentação são processos fisiológicos, naturais, o nosso corpo ele é preparado para isso. Ninguém faz o parto, a não ser a mãe e o bebê. Nós temos esse hábito, né, de falar, que médico fez seu parto? Ah, foi a enfermeira que fez meu parto. Não. O seu parto, ele é feito por você e pelo seu filho. Isso é a primeira coisa que a gente tem que resgatar. É natural e é a mãe e o bebê que fazem. O que a equipe de saúde vai proporcionar? Vai proporcionar assistência, desde o pré-natal, verificando se está tudo bem, se a mãe está saudável, se tudo pode realmente correr naturalmente, 85% dos casos, em 15% em termos de dados epidemiológicos, a gente pode falar de riscos, de complicações, onde aí sim a equipe de saúde precisa intervir. Então, um pré-natal bem assistido, uma mãe saudável, nós chamamos de baixo risco, né? Ou risco habitual, que seria um risco natural, ela está apta a ela mesma se empoderar do seu corpo e conduzir essa situação. E a partir daí, essa mãe, de acordo com sua história pessoal, seus desejos, ela pode escolher. E isso é humanizar. Permitir que a mãe escolha se ela gostaria de ter um parto natural, se ela gostaria de ter esse parto em casa, numa casa de parto, que aqui nós não temos, mas no Brasil temos as casas de parto, ou no seu domicílio, com assistência de uma equipe. Certo. Então, é isso. Humanizar significa trazer de volta para a mulher o poder de decisão sobre seu corpo e sobre o seu parto, com uma assistência digna, uma proteção. Essa é a ideia de humanizar o parto. Então, aí a mulher escolhe, faz a escolha, né? O parto humanizado. Em agosto, se eu não estou enganada, o nosso governador Dória assinou a lei, né? Que foi proposta pela deputada Janaína do, sei lá o que é o nome dela. Pascoal, se não me engano. Eu acho que é Janaína Pascoal, exatamente. Eu nem fui ler sobre ela, na verdade, porque quando eu vi que foi eu ela... acompanhei esse processo. Então, eu vi o final, você acredita? Eu me lembro dele falando no rádio, eu escuto muito rádio, gente, eu sou antiga. Eu gosto de escutar CBN, Jovem Pan, eu tenho esse hábito. E eu me lembro dele dando entrevista e eu comecei a ficar revoltada. Nossa, eu lembro até onde eu estava quando eu estava ouvindo isso. E eu comecei a ficar revoltada, e aí eu me lembro que tinha sido uma mulher. E aí hoje eu só fui ler para ver exatamente as datas, quando tinha acontecido isso. Mas enfim, essa lei foi promulgada. Então, a lei foi promulgada em agosto desse ano. Sim. E a mulher pode escolher entre ter o parto normal ou o parto cesáreo. Então, e a mulher escolher sobre o parto cesáreo é um parto humanizado? Vamos lá. Então, eu acompanhei esse processo de perto, porque os grupos voltados por um ativismo, vamos dizer assim, pela humanização do parto, quando essa deputada fez a proposta, pensou, como assim? E aí se mobilizou, inclusive no sentido de ir conversar com ela e explicar. Os médicos, né, foram conversar com ela para explicar como é o parto, que pode gerar um risco. O argumento da deputada era o seguinte: por que a mãe
que é particular ou convênio pode decidir por uma cesárea e a mãe SUS não. Esse é o argumento dela, certo? Na verdade, o que a gente deveria discutir era outra coisa. Sim. Porque uma mãe, uma mulher, decide ou não por uma cesárea. O que levaria uma mulher a decidir por uma cesárea, sob o meu ponto de vista, arriscando dizer? O medo. Um medo culturalmente imposto para nós sobre a dor do parto. Com né? certeza. Então, esse medo pode levar a mãe a falar, nossa, mas não quero nem imaginar essa situação, então eu prefiro uma cesárea. Ou até mesmo, ao início do trabalho de parto, que sim, é doloroso, não ter proteção, apoio e transformar essa dor, que pode ser uma vivência muito rica, em sofrimento. Sim. Então, o medo do sofrimento faz com que a mãe busque essa cesárea. Ela não tem um acolhimento, eu acho, né, dessa dor, sim, uma explicação, e uma assistência de proteção para que ela vivencie essa fase com mais tranquilidade, um alívio da dor por vários métodos possíveis. Então, enfim, o que eu imagino que levaria uma mãe à escolha seria isso. A falta de assistência, de proteção, um medo cultural. Né? E você acha? Informação, claro, se ela não tem informação. Então, assim, escolher uma cesárea é humanizado? A priori, não. Porque escolher uma cesárea significa definir o tempo do bebê. E ele é que define seu tempo quando ele dá os sinais de trabalho de parto. Então, a gente sairia da humanização. E até porque o que eu fico imaginando é parto normal. O nome já diz. O que é o natural? O que é o normal de acontecer? A cesariana é uma cirurgia. É um procedimento invasivo e de risco, exatamente. E de risco, né? E se não for necessário, então... E às vezes é necessário. Às vezes porque a cesariana, ela salva vidas. Mas então, o parto natural não é igual ao parto humanizado. São coisas diferentes. Não, é a mesma coisa. É a mesma Quer coisa? Dizer, eu até ia aproveitar o que a Carol falou. O parto natural é você fazer o menos de intervenções possíveis. Você realmente permitir que o corpo dite as regras fisiológicas que ele dita. Ninguém acredita, mas dita. Eu acredito. Se você permitir, ele dita. Em algumas situações, você tem as chamadas distócias. Né? Distócia seria uma complicação no parto. Pode ser mecânica, quando é, por exemplo, um bebê muito maior do que a pelve materna, que é raro. Ou pode ser funcional, que é o caso, por exemplo, tem contrações, mas não tem dilatação, não tem uma boa descida do bebê. Então, às vezes, no processo, percebe-se que o andamento não é legal e inclusive, vai-se por uma cesárea. Né? Então, o parto natural é você permitir, sem intervenções... Sem analgesia, sem nada de medicamento. Não, até poderia ter analgesia. Tem alguns métodos de alívio de dor, tanto não medicamentosos, que a gente ainda não falou da doula, mas que a doula se utiliza, e tem os métodos medicamentosos, nesse caso a analgesia entraria para um suporte, sim. Mas aí você está intervindo, ele vai deixando de ser natural, passa a ser normal. A gente chama de parto normal hoje, aquele parto que é por via vaginal, mas ele tem uma série de intervenções. Às vezes, no processo, a intervenção pode ser necessária para ajudar a mãe e bebê, e ainda que aconteça normal. E, em último caso, não é possível, a cesárea como um apoio, uma ferramenta de proteção para a mãe e para o bebê. Então, quando a gente fala de humanização, a gente não está dizendo não às cesáreas. A gente está dizendo, então, vamos permitir que as mães aconteçam, e se não for possível, entramos com a cesárea. Essa é a ideia de humanizar. Por isso que eu te perguntei, porque o que eu li era que o natural era sem nenhuma intervenção química, médica, vamos dizer assim, sem nenhum remédio para tomar e nada. O natural. O natural. E o humanizado pode haver intervenção. Sim, o humanizado, repetindo, pode acontecer no natural, no normal. Ou na cesárea. Isso que eu queria entender. Desde que você permita que a mãe sinta seu corpo, decida junto com a equipe de assistência, porque normalmente a mãe, ela vai fazer o seu pré-natal, ou pelo SUS, ou pelo convênio, ou particular,
mas ela tem uma equipe de apoio. Se ela entra no hospital pelo SUS, tem toda uma equipe de plantão aqui em Ourinhos. A nossa Santa Casa está cada vez melhor preparada para esse atendimento. Então, tem toda uma equipe, médico de plantão, enfermeira obstétrica de plantão, equipe técnica, tudo para assistir a mãe, para poder proteger a mãe e o bebê. Então, não é que se abandona. Não, a mãe ela é acolhida e a equipe tem que permitir que a coisa se conduza com menos de intervenção possível. Isso é um aprendizado para nós. Biologicamente, vamos dizer assim, né? Para nós que somos tão modernos, né, em era de tecnologia, é um aprendizado. Primeiro, porque exige paciência. Porque um parto, um trabalho de parto pode durar 48, Foi bom que você entrou 72 horas. porque a Estela foi minha doula, né? E eu procurei a Estela justamente por isso, né? Pela questão da segurança, porque eu não tinha como contar com alguém. Era meu primeiro filho, né? Então imagina como eu estava insegura, né? E é toda uma preparação, não é só o parto. É o antes, é o durante, é o depois, que é muito importante. E uma coisa que a Estela falou agora dos médicos. Eu tive uma dificuldade em procurar médicos que faziam parto normal. Não são todos os médicos que fazem parto normal. Eu ia dizer isso, Não é assim, todos né? os Eu sou casada médicos. com um médico, então, por favor, não me entendam mal, né? Eu tive a primeira de parto normal e a segunda de parto natural. E não existe, né? Trabalhei muito tempo na área da saúde, inclusive, né? O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, todo mundo trabalha em prol de melhorar os números, né? De parto normal, porque o parto cesariano Considerando que é no muito Brasil, mais sadio para a mãe e para o claro, bebê. e Né? tudo, né? Considerando tudo. Primeiro, a saúde da mãe e do bebê. Segundo, financeiro. Terceiro, o risco. E por aí vai. Então, a gente precisa melhorar os números do parto natural. Normal, na verdade. E aí, por quê? Porque os médicos, tem muito médico que quer marcar hora para não se comprometer. Na verdade, Porque é eu um entendo, tempo, Carol, né? que isso é uma cultura. Eu observo, eu já sou graduada há muitos anos e observo os médicos da minha geração. Nós tivemos uma formação muito semelhante. E nós aprendemos que nós tínhamos que fazer alguma coisa. Uma episiotomia, que é um corte no períneo, que é totalmente desnecessário, hoje se sabe disso, em algumas raras exceções. Outras manobras, o uso da ocitocina sintética, que a ocitocina é o hormônio da gestação que a mãe produz. Então, quando às vezes a mãe não produz adequadamente, a gente faz a instalação da ocitocina sintética. Mas eu me lembro que no passado isso era uma rotina. E nós acabamos mecanizando mesmo o atendimento. O que eu sinto dos profissionais, principalmente da minha geração, é que eles sentem que tem que fazer alguma coisa. E não tem que fazer nada. Apenas observar, e era isso que eu falava da nossa época moderna. Você falou do tempo. 48 a 72 horas, quem está disposto a esperar hoje em dia? Então, mas aí é que tá, na verdade, eu acho que essa pressa é da mulher, porque o médico, na verdade, ele não precisa ficar Pode ser dos dois. esse A tempo mãe pode todo. estar muito bem preparada e tranquila para passar por essas horas e o médico não permitir, porque... Mas ele não assim, pode deixar lá no hospital, por exemplo, com a enfermagem, até com a poderia, equipe... mas não é repito, é uma cultura que ainda, depois que a mãe entra no hospital, Já todo exatamente. mundo tem tem que pressa, fazer. Tem que estar lá. Nossa, mas ainda está aqui. É O ideal verdade, seria é ficar cultural. mais em casa e Isso aí ir mais na hora do para a parto, hora de na hora do nascer. parto. Seria o ideal, né? Mas não é bem Isso assim não que é funciona. mudar. Então, na ausência, principalmente da doula, então, de alguém isso que que eu ia falar. faça a orientação, a mãe vai ficar insegura. Aos primeiros sinais, ela se dirige ao hospital, o hospital recebe, adequa como precisa, se é para voltar para casa, orienta, se é para internar, interna, mas aí começa uma certa pressão. Existe também o médico habituado à cesárea. Para ele é muito mais cômodo Fazer a cesárea. Claro. É. Quanto tempo leva para fazer uma cesárea tranquilinha? Uma hora, eles fazem em uma hora, nem isso. Agora, Aí né? um parto normal Como pode a ficar até gente- 48 Nós horas. estamos falando agora, estamos falando da doula, da importância que ela tem, mas assim, eu li sobre algumas coisas sobre doula, na realidade eu não tive isso,
É muito novo. Eu nem escutei, não, eu não escutei a falar nisso na época. Eu tava assim, não, eu acho que ia ser muito, assim, interessante. O meu, no caso, seria, o meu primeiro filho seria interessante quando eu fui para casa, né? Por conta da insegurança que nós temos do primeiro filho, né? Eu ali, meu ex-marido, meu filho, enfim e tal. E assim, a amamentação. Eu amamentei até exatamente como o médico me falou, eu não tive problema nenhum, adorei, amei essa parte de amamentação, uma ligação muito grande. Mas assim, as pessoas, principalmente quando é o primeiro filho, né? Nós vamos para casa, as mulheres vão para casa inseguras. Totalmente. O puerpério, né? O que nós chamamos de puerpério. Vou precisar cortar vocês. Eu quero cortar naturalmente, não fazendo uma cesárea. Eu adoro meus trocadilhos. Essa Carol é boa. Pessoal, vamos pro intervalinho e a gente já volta com esse assunto que é super interessante. Voltamos então com o nosso tema muito interessante. Estamos falando sobre a importância da doula. E estamos aqui com a nossa convidada especialíssima, Estela Mari Cabral, que é enfermeira obstétrica, psicóloga e doula. Lu, para você. Então, eu queria saber qual é o papel realmente que vocês Você quer têm em conhecer casa. um pouco melhor a Isso, doula, o trabalho, porque eu vi que muito também trabalho assim emocional. Sim, totalmente. Né? A doula, ela é um personagem que entra, justamente como nós falamos, essa mãe, durante essa fase mais dolorosa em particular, sempre sozinha nos pré-partos hospitalares. É muito angustiante, horas e horas de dor, sem alimentação, na época, só, sem ninguém. Que era o meu medo. Não é? Totalmente. Hoje nós já temos uma legislação que permite a entrada de um acompanhante, normalmente o pai, mais um acompanhante. A doula não é acompanhante, ela vem como plus. Quando a mãe conhece o que é uma doula e escolhe contratar uma doula. Ela é uma personagem que vem justamente para oferecer para a mãe o apoio físico e emocional que ela necessita nesse processo de gestação, parto e puerpério. E ela seria, se eu pudesse definir, aquela mão amiga. Uma mão amiga que massageia, porque a dor do parto, quem já vivenciou sabe que ela normalmente irradia para a região lombar, então massageia toda essa região lombar. Você orienta as posições, ajuda a localizar as posições. Fazemos usos de bola de pilates como apoio para alívio, do chuveiro, da banheira. E a gente sente, na verdade, uma doula nunca sabe o que vai fazer, porque cada mãe se comporta de uma forma durante o trabalho de parto. Aí ela tem as suas ferramentas e ela vai guiando de acordo com a necessidade daquela mãe. E, além disso, a doula é o olhar que fortalece, a voz que fortalece, que diz, ok, está indo bem, você consegue, você está preparado e você vai. E então ela é o colo, o abraço, aquela que seca as lágrimas, seca o suor, ela está fortalecendo a mãe. Esse é o papel da doula. E normalmente o trabalho se inicia mais próximo ao trabalho de parto, com o preparo do ambiente da casa, onde se inicia o trabalho de parto, depois acompanhamos no hospital. Sim. O pós-parto em casa, Isso. então com a orientação da amamentação, cuidados com o recém-nascido, assim também observar a mãe, como ela está reagindo, se ela está se cuidando fisicamente, Então, inclusive, se ela não está emocionalmente frágil. Então, eu vi a respeito que uma doula, hoje em dia, assim, ela ajuda a prevenir muito a depressão pós-parto. Depressão pós-parto. E ajuda Ou até muito a detectar. E Detectar e encaminhar. Eu a já passei questão por isso. da amamentação também, a mulher acaba amamentando mais, a ligação entre a mãe e o filho. Até isso que você está falando, a amamentação, até isso que você está falando da amamentação, Lu, eu lembro que a Estela estava em São Paulo ainda, né, Sim, Estela? sim. E para mim, assim, os primeiros 15 dias foram os piores possíveis, né? Como quase sempre. E sabe que o importante, quando a gente tinha nossas sessões antes da gestação, né? E a Estela não falava para mim assim, ai, não vai doer a amamentação.
fica tranquila, É um né? momento mágico, né? Não, ela era sincera, só que ao mesmo tempo me dava força, né? Então, assim, era muito importante isso para mim. Conhecer a realidade Exatamente, fortalece. porque não é um conto de fada. A gente tem mulher que se adapta muito bem, Romantizar, né? romantizar não é o caminho. O parto, Exatamente. a amamentação, eles são selvagens. E é isso que ela falava para mim no Exatamente. Não é parto. romântico. Você pode querer, na hora de tanta dor, você falar assim, não, eu não quero mais isso. Né? E por que é muito louco essa coisa de ter a segurança? Eu teria o Fernando lá o tempo todo comigo, meu marido comigo, mas é diferente, sabe por quê? Porque a hora que eu começasse a gritar, ou se eu Ele começasse não a ia saber chorar, o que fazer. ele falou, então tá, vamos pro hospital fazer a cesárea. Entendeu? Então é diferente. Então tem todo um trabalho psicológico, sabendo que vai ser difícil. Para o pai também é difícil, né? Porque o pai ele não não sabe sabe o que o que Exatamente. vai fazer. E ele quer ajudar, mas ajudar não a tem sua como. companheira, É uma mas ele... angústia, né? Então a doula, ela apoia o pai também. O pai se Sim. sente seguro com a presença dela. Mas A comunicação com o pai, aliás, é muito grande. Porque né? poderia ser que a hora que o Fernando estivesse lá, eu falasse, não quero ele aqui. Né? Tem tudo isso também. A gente não sabe como que ia Às ser. vezes eu ensino o pai a massagear, porque é o momento do casal também. E o pai vai todo carinhoso, mãe, sai pra lá! É isso mesmo. Chama a Estela, Não, cara. mas quando eu fui ter a minha segunda filha, que foi o natural, né? E eu sempre falei assim, Christian, eu não quero que você pegue o nenê. Eu quero o médico, eu quero você segurando a minha mão e o médico pega o nenê. Você cuida de mim e o médico cuida dela. E aí ela tava assim, tipo, super encaixada na cena e o médico, né, tava vindo, porque ninguém imaginou que fosse tão rápido. Ele falou assim, eu vou pegar. Eu falei, não pega. Ele falava assim, fecha a perna. Fecha. Olha só. Mas foi bem Mas isso é. mesmo. E embora a gente fale sobre isso, assim, que é selvagem, não deixa de ser apaixonante. Gente, mas eu queria ter assim, eu queria assim. isso não é um conteúdo Mas você sabe que assim, né? No e sentido outra é uma vida, um sim. nascimento. Só que é um momento enfim, mágico, todo um processo. é uma mas vida. a gente sofre. Mas aí quando eu falo para as pessoas. Não sofre, vivencia. Tudo Que eu bem, queria. Mas não esse- sofre, então, esse vivencia. sofrimento que você está falando. Meu Deus, agora. Se eu você tivesse uma vivencia. doula, eu teria passado por isso, mas o meu foi tudo Então, cesárea. ó, porque eu fiquei com mas medo. mesmo assim, tendo esse momento maravilhoso e tal, quando eu falava para as pessoas que eu iria ter parto humanizado, o natural, você é louca. Gente, Você quer passar pela dor? As né? pessoas costumam dizer, você é muito corajosa. Eu falava Como pra se ele que fosse era- algo... Essa é a perda da mãe, a perda da confiança no seu próprio corpo. A perda desse protagonismo, do empoderamento de si própria. É a nossa cultura física. mas é a única com dor. certeza. Eu lembro assim, meu primeiro obstetra, que cada uma nasceu com um. Porque uma morava em São Paulo, outra morava em Santa Cruz do Rio Pardo. O de São Paulo, que era um amigo nosso de faculdade, e assim, imagina, 16 anos atrás quase, né, fez um parto super humanizado, me perguntou se eu queria uma doula, eu não quis, eu fiz com ele foi super legal, ele foi doulo. Mas ele falou assim, Carol, você tem que pensar que é uma dor, mas é uma dor que no final o resultado é sua filha. Tipo, a única dor que você vai sentir realmente que vem aquela coisa desesperada. E no parto natural existe essa experiência de que, a partir do momento que o bebê nasceu, acabou a dor. Exato. Acabou. É Mas é instantâneo. assim, né? É instantâneo. E não é assim, no sentido que eu lembro quando eu fui, né, ganhar o nenê, tinha uma moça lá que o dela foi parto normal, e no outro dia eu tava já andando pra lá e pra cá, aquele monte de ponto, tudo bem, normal, como se nada tivesse acontecido. Ela tava lá... Aí nós vamos ter das dois pernas, fatores. Você perguntou porque dois ela fatores. teve, porque deu ponto, porque não É sei o isso. quê. Esse do ponto. Intervenções desnecessárias que podem machucar a mãe tanto quanto uma cesárea. Ou, claro, uma reação individual. Porque a mãe pode estar, inclusive, abalada emocionalmente, insegura e tem vários responder outros dessa fatores, forma. né? Né? Que Então, envolvem isso. a doula, enfim, ela não é responsável tecnicamente por nada. A assistência técnica à saúde da mãe da criança, ela é dada por um médico e por um enfermeiro, minimamente. Outros profissionais podem fazer parte, no pós-parto, vários profissionais fazem parte, fonoaudiólogos, enfim. Mas a doula não tem responsabilidade técnica alguma.
inclusive. Alguma. Ela mas é muito, É né? muito, com certeza. Sustentar, oferecer sustentação física e emocional para a mãe. E ela não vai. Ela não interfere, ela o não dá médico palpite. decidir, está decidido, é Está isso? decidido. Tá Ela vai decidido, apoiar a tem mãe que em ser tudo. assim. Inclusive- Apoiar a mãe, inclusive, para a decisão da cesárea. Eu já atendi mães que no processo do trabalho de parto olharam bem fundo nos meus olhos, olharam, né? Olhou, na verdade foi uma só, e disse: eu não vou aguentar, Estela. E claro, a minha ação inicial foi: claro que você aguenta, está indo bem. Mas aí ela olhou mais fundo assim e disse: eu não vou aguentar. E eu senti isso nela, era o limite dela. Então, ok, a partir de agora a decisão é sua. E o que eu posso te dizer é que é assim e vai demorar. Então você decide se você quer viver isso, vivenciar, ou se você prefere optar por uma cesárea a partir de agora. E a decisão é dela, assim, eu ela não optou. posso interferir. Ela Estela, optou por uma optou. cesárea. Para ser uma doula, não precisa exatamente ser uma formada, Não, né? basta ser mulher. E não tem uns cursos específicos Sim, para a sim. pessoa ter Até pra toda entender tudo a isso, verdade. não é? Até existem alguns doulos. Né? Eu acho um pouco complexo, mas é possível também. Ah, eu vi um vídeo que tinha um dolo. Não é obrigatório que seja uma mulher, mas eu, Estela, e uma opinião muito pessoal, eu entendo que por ser um momento muito íntimo e feminino, se for uma mulher, como essa parceria é mais grudadinha, a parceria da doula é grudadinha, né? Então eu acho que o casal acaba ficando mais à vontade, mas nada impede, né, que seja um doula. Ô, Estela, e você acha que, assim, essa cultura de procurar doula, de ter o parto natural humanizado, né, vamos dizer assim, você acha que avançou? Avançou, vem avançando cada vez mais. As mulheres estão tendo maior consciência corporal e um desejo de vivenciar no seu corpo o Que parto. bacana. É verdade. Então. E elas têm procurado bem mais. Eu estou atuando em Ourinhos há quase 5 anos, como doula. No começo, 1, 2 pessoas por ano. Esse semestre eu atendi 8 mães. Olha, Então, que houve uma beleza. modificação. Né? O hospital também, que O quando hospital eu comecei, o hospital nem sabia o que era uma doula também. É, isso que eu ia Então eu falar. Eu tive que acho que apresentar isso. talvez as Fui- pessoas não saibam. Por fui isso que bem ainda não tem uma aceita. procura muito grande. Porque a partir do Sim, momento que as não pessoas começarem sabem, a não conhecer, sabem, não sabem com certeza vai. O hospital Nossa. me recebeu bem. Mas todo hospital pode receber? Hoje tem leis municipais, onde a mãe tem o direito à doula, e me parece que está saindo uma lei federal. Independente sendo particular ou pelo SUS. Independente. Sim, independente, mas já tivemos esses bloqueios também, como no começo tudo era muito novo, falando particularmente de Ourinhos. Então eu disse, fui aceita, fui bem recebida, acredito, até por ser também É isso que eu ia falar da área da por saúde, ser né? enfermeira obstétrica, porque os colegas me conheciam, então tinha uma respeitabilidade. E dessa forma também eu podia apresentar o que é ser uma doula, né? Quem é essa pessoa. As pessoas ainda ficam um pouco confusas, às vezes têm alguma dificuldade, mas o hospital, ele se abriu para a entrada das doulas hoje. A doula ela tem que fazer um cadastro, mas ela pode entrar, o hospital também, eu sempre comunico a administração do hospital, a coordenação, a gerência da maternidade, sobre a entrada, quem são as mães, a gente tem uma comunicação e funciona super bem. Então, Agora Tem várias sim, doulas. não tem. E esse é um problema. Olha, a galera que gosta, já aproveita a oportunidade. Né? Eu e nós temos uma colega que atua, eu não tenho muita certeza se ela está atuando ou não, mas porque ela não tem trabalhado muito com isso. Mas só nós duas, a priori, e isso é muito pouco. Nós já estamos tendo uma demanda e eu estou tentando trazer o curso de São Paulo para cá em fevereiro, falando assim, né,
Olha só. em rede bacana. oriense, né? Bacana. Porque eu estou tentando fazer um grupo do Gama com um curso para dar. Tem muitas E os muitas médicos, profissionais E elas interessadas. procuram você porque o médico indicou e falou sobre a doula ou porque elas De um também modo do geral, trabalho? elas me procuram porque elas querem. Elas querem. Os médicos não têm falado muito, mas ao mesmo tempo eles me recebem bem. Mas e como é que Mas uma eu vou- pessoa te acha, assim, por exemplo... Boca a boca, boca a vamos boca, boca. Eu né? nunca fiz muita divulgação. Ó, mas às vezes é o inverso, viu? A gente pergunta pra ele, quem A é o Elaine sabe. médico? A Elaine Né? sabe. Quem que é o médico? Porque né, que a gente vai, que tem essa compatibilidade de Sim, tamanha tem confiança médico. que tem, Inverte. Existem médicos mais dispostos a respeitar o desejo da mãe e médicos que já não têm esse Disposição interesse. alguma. Isso é linha, né? Uma decisão pessoal também. O que eu observo é que os médicos mais jovens têm vindo mais dispostos. Mais disposto. Então, já vai terminar. Ai, que pena. Muito triste. Eu queria Tem tantas perguntar ainda perguntas. outra coisa. Queria ter- A gente Mas eu pode vou te fazer uma parte perguntar. 2, então, né? A parte 2 é massa. Mas porque ela tem um monte de coisa para falar. É verdade. Prazer. Gente, foi maravilhoso, né? Foi. Aprender um pouquinho sobre o trabalho da doula, sobre o trabalho da Estela, que é feito aqui em Ourinhos, a única doula não, né? Tem mais uma, mas ela que tem feito. Mas então, pessoal, tá aí uma grande oportunidade para vocês que estão aí da área da saúde, estão se formando, têm esse interesse. Aliás, não precisa ser da área da saúde, né? Você Não precisa. Então, quem tem Não interesse, procure o curso de doula. A Estela tá... Quando eu fiz meu curso de doula, só por curiosidade, nós tínhamos fotógrafas, advogadas, mulheres que apenas eram apaixonadas Eu pela acho que a pessoa tem que maternidade. ter o dom da palavra, da paciência, da sabedoria para conseguir ser uma doula. E do amor, né? E do amor, principalmente, eu acho. Aí a Elania, vamos manifestar o amor de doula. Com vontade de ganhar nenê de novo, só pra ter uma doula. Ai, aí ela Tá pode, ué. O corpo é seu, amiga. Se você topar, Seu corpo, suas regras. Não, já tá bom. Gente, estamos encerrando mais um Elas, muito feliz, cheias de energia e muito amor. Muito obrigada, Estela, pela sua presença, foi maravilhoso. prazer. E a gente vai Obrigada, querer um Estela. Doula 2, tá, pessoal? Só para avisar. Gente, muito obrigada e até o próximo Elas.